Fala pessoas, começando mais um review e chegamos ao nosso último carro do último catálogo de uma Ram aqui no canal. Pois é, a 3500, a maior de todas. Essa aqui é uma versão, inclusive, Longhorn, que tem uns detalhes de acabamento muito interessantes. Se você busca força de tração, essa pode ser a opção mais interessante para você nesse segmento das Rams que a gente apresentou até aqui. Então vem comigo, eu vou te mostrar tudo em detalhes nesse review. Pois é, galera, essa é a Ram 3500, a versão Longhorn. Inclusive a gente não pegou nenhuma Longhorn para mostrar, então eu vou mostrar tudo em detalhes para vocês. Essa versão aqui é uma versão que tem, ela não é a versão Night Edition, que tem a frente um preto brilhante, né? A gente tem essa versão mais igual da Classic, também da Laramie, que a gente tem os cromados aqui na frente. Ela fica muito bonita, mas ao meu ver eu acho mais legal ainda quando a frente é toda preta. Os detalhes ficam muito mais resistentes também à ação do tempo e com o passar do tempo, quando você for usar na sua fazenda, isso aqui pode ser mais desgastado com mais facilidade. A gente tem os sensores dianteiros para você manobrar, as anilhas de reboque aqui na frente e também os faróis que iluminam bastante, tá? São faróis com assinatura em LED, os seus projetores. Realmente essa parte aqui é muito boa, como de todas as outras Rams. A gente já fez review de todas as Rams, então não vou ser repetitivo em falar coisas aqui mais óbvias, tá? Essa é a versão 3500. Qual é a diferença de uma versão 3500 para uma 2500? Força de reboque, potencial de você estar puxando um trailer, puxando alguma coisa aqui na sua caçamba. Por ela ter fecho de mola aqui na suspensão, ela vai ter uma possibilidade de carregar, por exemplo, 9 toneladas na caçamba. Então possibilita você colocar trailers e tudo mais. A 2500, por ser molas estilo helicoidais, você já não vai ter essa força de tração ali na caçamba. Você vai ficar limitado aí aos bons 7 toneladas, que para 90% dos usos é normal. Mas para quem tem um uso aí de quinta roda, vai precisar dessa força de tração um pouco maior. É um motor 6.7 turbo diesel, né, de 377 cavalos, mais 117 kgfm de torque. É muita força para carregar essa caranga aqui. Qualquer coisa que você quiser puxar, a gente vê a assinatura Longhorn. Eu já vou mostrar para vocês. Vou dar um spoiler aqui do interior, como ele é diferente. Vocês, pela porta aqui, vocês já vão conseguir ver que ele tem alguns acabamentos meio imitando madeira, tem todo um acabamento diferenciado, é igual a versão também Yellowstone, que é uma versão muito legal. Eu vou mostrar já o interior para vocês. Continuando aqui, as caçambas todas têm por padrão 1.280 litros. Essas daqui tem o Rambox, como a 1.500 que eu mostrei, a 2.500. O Rambox, ele serve para você colocar uma breja, alguma coisa gelada aqui com gelo, porque ele tem até embaixo aqui para você um ralo para você tirar essa água daqui de dentro, mas ele serve às vezes para você acomodar melhor uma mochila, uma bagagem, foi no supermercado, quer colocar sacolinhas aqui, você pode colocar coisas, né, sem que fique jogando para um lado e para o outro da sua caçamba. Então quando você põe todas elas aqui lado a lado, da 1.500 até a 3.500, a gente percebe que todas praticamente têm o mesmo tamanho. Elas não ficam menores ou maiores ou perdem aqui dentro espaço interno. Elas vão ter praticamente a mesma configuração. O que a gente realmente vê é a diferença da altura. Os fechos de mola ali, ó, fazem a diferença, trazem muito menos conforto nessa versão. Na versão com molas helicoidais, a gente vai ter muito mais conforto e estabilidade. Então aqui é realmente para quem vai ter um uso fora de estrada, uma situação realmente de reboque e de trailers aí, tá? Aqui atrás a assinatura boa e velha Ram gigantescamente e a versão limitada Longhorn Edition. Também temos os sensores aqui de estacionamento atrás e temos também embutido a parte de elétrica de engate para você estar com o seu engate já alimentado diretamente. Como o sistema de reboque já é o estilo de reboque aqui embutido, ela já vem no para-choque esse sistema para você colocar a sua bola de engate e estar fazendo esse reboque. Todas têm esse sistema aqui, dá uma aliviada na hora de descer, então você não precisa se preocupar em segurar ele durante todo o peso. E a extensão dessa caçamba é de 1.280 metros aí. A gente vai ter a mesma tecnologia eletrostática no revestimento da caçamba para evitar com que a gente tenha riscos e coisas do tipo na sua bagagem. Então você vai conseguir prolongar a vida útil do seu veículo e também da sua bagagem que você for carregar. Iluminação interna na caçamba. E também a estrutura aqui para proteção de caçamba, que no caso é em lona, mas você pode instalar também aquela retrátil que fecha sozinho. Bom, para fechar aqui é bem tranquilo, a gente fecha numa boa, assinaturas em LED, com o RAM marcando aqui do lado,
E quando a gente vem aqui para os pneus, a gente já vê que esse fecho de mola, ele é bem interessante, ele é bem maior. A gente vai ter uma medida aro 18 aqui, é uma medida 275/70 aro 18. Nessa versão 3.500 vem aqui a minha crítica, poderia ser um perfil de pneu um pouquinho maior, porque a gente imagina que o tipo de pessoa que vai usar com esse fecho aqui vai querer com certeza um pouco mais de pneu aqui. Então fica até parecendo que você fez um lift, manteve o padrão original. Eu sinto falta nessa versão aqui de você ter um pouco de perfil de pneu um pouco maior, pelo menos um 285, um 305, acho que funcionaria bem aqui. Bom, te convido agora a conhecer o interior dessa criança aqui e ver todos os detalhes que ela tem para te oferecer. Bora! Bom, essa versão aqui também conta com o estilo de estribo retrátil, né, para a gente subir aqui, é um opcional interessante, mas que faz e justifica os 535 mil reais dessa versão aqui. Bom, regulado para qualquer pessoa, isso aqui é muito confortável. A gente já repara uma diferença entre as versões 3.500 e 2.500 no acabamento da Longhorn. Dá uma olhada nesse acabamento aqui imitando madeira. É uma das versões mais agroboy possível que você pode imaginar, ainda mais essa fivela aqui para você guardar alguma coisa no apoio de revistas aqui. A gente tem a mesma configuração normal, então tapetes em borracha. A diferença aqui é que é o centro, a gente tem esse carpetinho aqui, que se eu não me engano ele é clipável. Você pode tirar em numa situação, deixa eu tentar pegar aqui, ó. Uma situação que você vai realmente usar o barro, você tira ele. Então é um tapete com esse carpete na versão Longhorn. Aqui embaixo a gente vai ter o mesmo suporte para você colocar o gelo aqui, se você quiser transportar, saída de ar-condicionado aqui embaixo, essa fivelona aqui no couro, um couro mais aparente aqui na parte de trás. A gente tem alguns detalhezinhos muito interessantes, que é, por exemplo, quando você vai apertar aqui para subir, você percebe que até o detalhe, por exemplo, do plástico aqui, da base do banco, ele também é na coloração marrom, igual o do carro. Então todos os itens são pensados para ornar. Não foram somente feitos, por exemplo, os bancos, os acabamentos, os frisos e também na porta, como você pode ver aqui, ó, o acabamento, ele vai ter esse soft touch com a maçaneta em vez do aço escovado, a gente vai ter esse bronze escovado, ouro, dourado escovado aí, né? Temos o mesmo acabamento que a gente já vê nas outras versões, soft touch em cima e embaixo, apenas plástico duro aqui embaixo. Um bom sistema de som assinado. E quando a gente entra aqui internamente, a gente percebe que a gente tem uma iluminação aqui, falantes aqui em cima, porque a gente não tem atrás, né? Temos nas portas também. E o sistema de som ele acaba sendo muito interessante em todas as versões, da 1500 até a 3500, ele não tem dificuldade alguma. Falando um pouquinho aqui, ó, da parte central do console, a gente tem dois porta-copos aqui, mais dois no solo e ainda mais dois no apoio central aqui, ó, como você pode ver. Então são 6 porta-copos, dá para você ir numa rede de fast food sem problema nenhum, pegar sorvete, água, refrigerante, numa boa. Temos as saídas de ar-condicionado aqui, USB-C aqui e USB-A aqui, também um porta-celular, carteira, alguma coisa aqui e uma tomada 110 volts com 400 watts de potência. Não adianta você ligar aqui, por exemplo, micro-ondas, geladeira, que não vai aguentar. 400 watts é um computador, um notebook, carregar algum rádio que você precisa carregar na tomada, eletrônicos, né? Nada que puxe muito aí, que tenha motor. Aqui a gente tem a saída de ar para cada lado, ele não é quadrizone, ele é dual zone, mas com a possibilidade de você fechar a saída de ar aqui para trás, tá? O mesmo estilo a gente vai ter desse lado aqui e o mesmo acabamento nas portas de trás. Um detalhe interessante são as maçanetas para você segurar, que você pode ver aqui, que tem também detalhes em costura na cor da Longhorn, tanto aqui acompanhando também essa costura mais clara no banco e por fim aqui em cima também. Então todas as costuras vão ter esse caramelo aqui para combinar com o restante do carro. Temos cinto de 3 pontas, temos suporte para sacolinhas aqui em cima, que a gente consegue perceber, e temos também um suporte de sacolinha aqui atrás. O conforto aqui atrás é muito bom, você viaja numa boa, você tem uma bela visão, o banco ele reclina bem e a distância aqui para o teto acaba sendo de 4 dedos, sossegado, sem nenhum problema. Aqui no meio, como toda RAM, todo mundo viaja bem, é muito larga, então eu em nenhum momento avanço aqui, ó, sobre o banco do ocupante lateral. Eu só percebo que ela é um pouco mais rígida, como todo banco central. Aqui atrás é um pouco duro, né, para você sentar. Mas a vista daqui compensa essa dureza do banco e viajam 5 adultos tranquilamente nesse carro. Vamos conhecer lá na frente? Vem comigo. Fala galera, esse é o interior da Longhorn, a versão 3.500. Eu vou inclusive, vamos ver se fica muito escuro aqui dentro. Eu vou fechar um pouquinho por causa do ruído externo lá de fora.
Então aqui dentro a gente tem como uma RAM convencional, né? A diferença vai ser o acabamento. Então vocês já percebem nesse acabamento aqui lateral, né? Os detalhes ali, como a gente pode ver na porta, como eu mencionei, né? Que são dourados. A gente tem a assinatura aqui, ó, Limited Longhorn aqui. A gente tem, por exemplo, quando a gente aperta isso aqui, ele abre. O botão lateral aqui com também um acabamento igual. O primeiro porta-luvas com acabamento e iluminação interno. Temos aqui embaixo segundo porta-luva também com acabamento interno muito interessante. Acabamento muito legal aqui e em cima tudo soft touch. Aqui em cima a gente tem uma tomadinha 12 volts, um porta-objetos, RAM escrito e também esse detalhe meio que em madeira aqui, que é um plástico, mas imita muito bem madeira aqui nesse revestimento. A letra também tem, ó, detalhes com couro aqui costurado, né? Um detalhe de couro costurado igualmente de todo o carro. E até aqui, ó, a parte de trás do botão, tudo com o mesmo acabamento Longhorn. Essa aqui é com certeza a versão a roça venceu, né? Com certeza ela vai ter a mesma característica aí que a gente pode imaginar das demais. Um item interessante aqui, por exemplo, é que essa daqui ela tem sistema, quando você liga, não tem o sistema de retrovisor com câmera, como aquela 2500 que a gente gravou tinha, né? Então aqui é uma versão um pouco mais bruta, feita para a pessoa que realmente quer usar na roça, sem dó nem piedade, puxar seu trailer com seus cavalos aí numa boa. Motor turbo diesel, ronca alto. Eu vou até desligar aqui para a concessionária não me baterem. Ela tem uma vibração e um ruído bem de caminhão mesmo. Isso aqui é um caminhão, né? Então você tem que imaginar que ele vai se comportar como um caminhão. A mídia é exatamente igual a todas. A gente tem esse detalhe só diferente, que são 4 temas que você consegue colocar aqui no fundo, por exemplo, esses detalhezinhos tracejados, e você pode mudar. Aqui são os atalhos da página principal, menu mídia, que você tem todas as informações das fontes de áudio, de onde você quer trazer o áudio, o que está reproduzindo, o menu explorar com as rádios já preferidas e as suas configurações de áudio para você colocar aqui aonde você quer ouvir, o som surround, então você ligar no on aqui para você ter o surround, a configuração de áudio, quero um pouquinho mais para trás, quero um pouquinho mais para o meio, e assim por diante. Temos aqui a execução automática e compensação de auxiliar. O áudio é realmente muito bom. Não dá, o áudio é uma coisa que a gente fica devendo sempre, né? É difícil da gente conseguir mostrar isso aqui num review por conta dos direitos autorais, mas é realmente muito bom. Na parte de conforto aqui a gente tem toda a parte de climatização, do ozone, põe a temperatura que você quer para cada um, liga o ar-condicionado e os potenciômetros ou modo automático a gente vai ter aqui, tá? Aonde a gente quer deixar e também a parte de ventilação, aquecimento de banco e refrigeração do volante aqui ao lado, você controla nesses menus. E aqui são os da direita, né? Então aquecimento e resfriamento do banco direito. Aqui a gente recircula o ar internamente do ar-condicionado e aqui a gente acessa o menu GPS, que a gente já tem todas as RAMs, o mesmo sistema aqui que a gente visualiza, tá? Aqui a gente tem o modo telefone, então Apple CarPlay, Android Auto sem fio, a gente consegue por esse menu. E por fim a gente tem veículo aqui, todas as configurações de tela, meu perfil, assistência de segurança, hora e data. Eu já mostrei em alguns outros reviews de RAM todos esses menus, então eu estou passando um pouco mais rápido só para mostrar para vocês o que tem aqui. Off-Road Pages, como todos os 4x4 da Jeep, a gente já tem essa versão. A diferença é essa animação que a gente percebe aqui, que é, por exemplo, um pneu all-terrain, né? E está falando que está em 2H, ou seja, 4x2. Quando a gente engata, vou ligar aqui, liguei aqui, vou colocar em neutro. Colocando em neutro, se a gente dá um clique, por exemplo, em 4x4 High, aqui, ele vai entrar o 4x4 normal. E nessa animação muda para 4x4 normal. Se a gente roda, por exemplo, para a direita aqui, a gente percebe essa informação aqui, ó, que o diferencial também está sendo acionado e que a roda está um pouquinho para a direita. Se a gente inclusive ligar, por exemplo, a reduzida, que eu vou ligar agora clicando em 4x4 Low, ele vai dar aquela porrada para entrar, né? Lembra que a gente sempre fala, né, que ela entra piscando, ela firma depois, e aí quando você põe no drive, olha como é forte esse carro. Então ele já, até o sensor anti-colisão na reduzida ele fala que não está disponível, e a blocada dela é realmente muito forte. Vou distracionar aqui, a gente percebe que quando distraciona ele até mexe um pouco a carroceria, são 117 kg forçamento de torque. Então a gente coloca agora no 4x4 para voltar para o modo convencional, e depois a gente vai para o 4x2, que é só a parte traseira aí de transferência e força do carro, tá? Quando esse 4x2 está acionado aqui, a gente percebe que todas as informações já estão funcionando aí, já estamos no 4x2. Vou desligar o carro para não ficar barulho aqui, estamos em parking, e eu vou desligar. Vocês viram que quando eu engatei a reduzida, por exemplo, acionando o 4WD Low,
Ele, inclusive, apareceu uma informação do painel que o sistema anticolisão não funciona em reduzida. Então, fica a dica. O próprio sistema anticolisão não consegue parar o carro de tanta força que ele tem na reduzida. Então, tem que tomar bastante cuidado em situações de reduzida. Então, nessa Off-Road Pages, a gente tem essas dinâmicas do veículo, que eu mostrei para vocês aqui. Um medidor de acessórios, ou seja, temperatura de refrigeração do óleo, pressão do óleo, temperatura de câmbio e tensão da bateria. E aqui o inclinômetro para você saber se o carro corre risco aí de tombar ou não, numa situação de trilha ou off-road, pode ser muito interessante para você. Todos os controles você consegue fazer também pela lateral, então a gente tem a parte de climatização aqui, de volume aqui, na lateral direito o tone do rádio e algumas informações de ar-condicionado também, de recirculação, e para você desligar aqui a tela nesse botão e para você acionar o mute nesse botão do áudio, tá? A gente tem uma coisa interessante aqui em cima que é o Lane Assist, né, que seria o controle de permanência em faixa, que a gente percebe que é por esse botão que você liga e desliga, e aqui o controle de tração. Então esses dois botões que já são padrão na Jeep, a gente tem aqui em cima. No menu de 4x4 que a gente tem aqui, a gente tem o 4x2, 4x4 alto, que você pode usar em situações de chuva, coisas do tipo na estrada, e o 4x4 reduzido, que é esse aqui. E o neutro, você usa uma canetinha para destravar os diferenciais para ser rebocado. Então, se você quer ser rebocado, utiliza o neutro aqui. Aqui a gente tem alguns botões que eu já expliquei para vocês a funcionalidade, são mais voltados na parte de reboque, tá? Na 2500 eu explico e dou ênfase nisso aqui, então dá uma olhadinha já no nosso review. Aqui a gente tem como desligar os sensores de estacionamento frontais e dianteiros, tá? Temos aqui no volante toda a parte de assistente de pilotagem, piloto automático na direita, e do lado esquerdo toda a parte que controla ali a tela também, e as marchas para frente e para trás, tá? Quando eu ligo aqui eu consigo estar fazendo a movimentação do meu volante para ele ficar retinho aqui. Vou desligar e manter somente ligado aqui o primeiro estágio para a gente conseguir. Ele já ligou, cara. Vou desligar aqui para ele não ficar com barulho aqui dentro da concessionária. Vou ligar só o primeiro estágio no pós-chave para a gente ver as informações principais aqui e conseguir analisar. Tudo que eu estiver controlando, vou estar controlando os menus para cima e para baixo aqui, para a direita e para a esquerda nesse menu aqui. As mensagens que aparecem ali ao centro a gente consegue visualizar já de cara, porque quando você liga o carro ele sempre aparece as informações principais para troca, e a gente começa aqui com o primeiro modo, que é o velocímetro, que é o menu Speed, tá? O menu Speed é o primeiro, abaixo a informação do veículo, então a gente tem pressão de pneus, aí depois você vai para direita aqui, ó, você percebe que tem temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do câmbio, pressão do óleo, depois pressão de superalimentação da turbina, filtro particulado do diesel, duração do óleo, ou seja, vida útil, a vida do filtro de combustível, a tensão da bateria, mais um menu aqui de freio de exaustão, que é para o freio de trailer lá de reboque, mais informações sobre câmbio, líquido de arrefecimento, temperatura do óleo, e por fim as horas que o motor já permaneceu ligado no total da sua vida, tá? Para baixo a gente vê aqui, ó, as informações do Drivetrain Off-Road. Para trás a gente tem o inclinômetro, e mais para o lado a gente volta para esse mesmo menu e as inclinações aqui. É como se fosse aquele Off-Road Page, só que aqui no seu painel. Para baixo a gente tem a parte de controle de condução, que é o Adaptive Cruise Control, né, que é o ACC, para ele ir freando e acelerando ao longo da estrada, e o Lane Sense desligado. Lembrando que a gente pode ligar lá pelo painel central. Um clique para baixo a gente acessa o menu de economia de combustível, todas as médias que o carro estiver fazendo. Abaixo o Trip A e o Trip B, que a gente tem em qualquer carro, né, de computador de bordo. A distância do reboque do trailer, por exemplo, a viagem do reboque, ele percorreu tantos quilômetros. O freio de reboque está com tal porcentagem. Então você tem informações só do reboque do trailer, que é voltado a essa versão 2.500 e 3.500, que tem essa informação de trailer, tá? Para baixo a gente tem áudio, mais para baixo a gente vai ter mensagens de erros do sistema, e por fim configurações de tela, que você consegue configurar o que você quer na direita, na esquerda, embaixo e em cima. Quando a gente volta aqui, temos a parte de velocidade aqui abaixo, que pode ser mudado também para quilômetros para milhas por hora. Esse é o menu central. A gente percebe aqui logo à esquerda o contagiro e à direita o velocímetro de forma analógica, e também a marcação de quanto de combustível tem ali do lado direito. E aqui do lado esquerdo a parte de reboque, para você sempre ter essa informação aqui. Vou abrir aqui para facilitar um pouquinho esse lado esquerdo. A gente tem a parte de faróis aqui, a parte de destravar o freio de mão e travar. Então você destrava aqui e pisa aqui, ó. Destravou totalmente. Apertou no pé, travou.
tá? Freio e acelerador normal ali. E tem uma coisa muito interessante, seria para você abaixar ou subir a altura de pedal. Quando você sobe ela aqui, ó, eu tô apertando para subir ou para descer, o pedal aqui embaixo, ele exerce, ó, esse movimento aí, acho que vocês conseguiram perceber. Aqui a gente tem a parte de destravar a altura do nosso volante. Então a gente puxando aqui a gente consegue jogar para cima e para baixo, tá? De forma manual. Então a gente faz esse ajuste com uma manoplinha manual aqui do lado. E a gente tem também controle de dimerização e da altura dos faróis, ou seja, levantar e abaixar um pouquinho um farol ou outro a gente faz por aqui. Aqui embaixo a gente tem também tapetes daquele mesmo jeito, com carpete removível. E o acabamento aqui na frente é igualzinho ao lá de trás, tá? Soft touch, soft touch, soft touch, plástico duro fica para essa lateral e aqui embaixo uma parte mais off-roadzinha assim, tá? Bom, vamos para a parte aqui do retrovisor, que é fotocrômico. Eu tinha dito no começo do vídeo que ele não era retrovisor de câmera igual a 2500, mas se você dar um clique aqui ele passa a ligar a câmera e você visualizar nesse modo de câmera. Então você tem a possibilidade de ter os dois tipos de retrovisor, tá? E quando a gente joga aqui para a direita, por exemplo, a gente abre as informações aqui, ó, de qual câmera a gente quer, de brilho, e aqui a gente vai para o lado. Então, ó, mais brilho, por exemplo, eu clico para a direita aqui. Mudo aqui, por exemplo, para mais para cima, mais para baixo. A câmera pode te ajudar bastante aí no trânsito, porque realmente quando você usa o modo espelho, olha o que a gente consegue ver, quase nada aqui, tá? Temos a parte de iluminação, então acender todas as luzes quando abre a porta. Temos ali para ligar aqui, ó, as luzes gerais nesse botãozinho aqui, que ajudam a iluminar um pouco a parte dos pés aqui também. Nesse botão aqui a gente tem então a abertura dessa janelinha aqui atrás e fechamento também. E na parte de retrovisores a gente tem iluminação aqui também com o espelho. Em cada uma delas podia ser em LED, né? Luz halógena amarelinha que não ilumina muita coisa. Por fim, uma coisa que é diferente das outras versões da 2500 é um tacógrafo igual de caminhão, que ele marca todas as informações aqui de velocidade que a pessoa pode ter colocado e gera impressão inclusive para um guarda. Então, alguma abordagem policial você pode usar o tacógrafo para passar informações de velocidade que você tenha cumprido. Ele pode até te multar se por acaso você teve uma velocidade superior à via, porque isso aqui é como se fosse um caminhão. Então ele consegue fazer toda essa tramitação anterior à abordagem dele, tá? Que mais de informações interessantes temos aqui? O câmbio ele é localizado na saleta, então quando você aperta para ligar, ligou o trator. Depois a gente puxa aqui para trás, ó, e aí para engatar a gente puxa para o lado e depois põe aqui, ó, drive, por exemplo, para baixo. Ele vai mudar ali para drive no centro. Se você joga um para cima, a gente está em neutro, ré e por fim parking, tá? Quando você engata ré aqui, ele já vem as informações de câmeras de ré aqui e vem as informações de sensor de estacionamento ali no meio, no centro. A gente tem câmera traseira, câmera com mais um, câmera frontal, câmera com zoom na frente e por fim uma câmera de reboque mostrando aqui a parte igual a 2500, mostrando a caçamba, tá? E também a vista de cima 360, que pega todas as câmeras laterais e fazem com que a vista fique muito legal do carro. Pra gente finalizar só aqui, ó, temos o centro console central com esse acabamento bem interessante aqui, que ele também fecha dessa forma, fica tudo parecendo madeira. Você abre assim com um clique e revela tudo aqui e consegue jogar para trás para ter um segundo porta-treco. Essa é a chave da RAM com a parte de buzina para você localizar o carro, partida remota, ou seja, o carro está desligado como está aqui, em off ali, a gente aperta duas vezes. Ele vai dar uma buzinadinha, vai esperar um tempo e vai ligar pela chave. Tá, eu inicializei ele pela chave. Quando você chega aqui, ele pede para você apertar o botão aqui ou apertar no freio que ele já desliga porque ele identificou que você entrou. Se você apertasse aqui para ligar ou pôr no drive, ele ia continuar ligado aqui. A gente tem essas informações aqui. A gente tem aqui esse porta-objeto para guardar mais coisas aqui e também o acesso a esse aqui que eu joguei para frente, mas que também tem um acesso aqui atrás. Inclusive um compartimento para você quiser limitar a sua bagagem até que você abre ele aqui. Bom, essa é a máxima litragem desse mega espaço aqui. Caberia mais um banco aqui para um terceiro ocupante e levar 6 pessoas, mas realmente o foco do carro é conforto,
para você viajar numa boa. Então confere lá na frente que eu tenho para te mostrar no coração dessa máquina, esse motor 6.7 litros aí de 377 cavalos e mais de 117 kgfm de torque. Então vamos conhecer um pouquinho do motor, o coração dessa joia é um 6.7 litros de 117 kgfm de torque e 377 cavalos de potência. Não um carro voltado à velocidade, ele vai chegar no máximo aí a 160 km por hora, ela tem uma limitação muito inferior por ser um caminhão do que as 1.500, por exemplo, e a gente vai ter alguns números de autonomia bem interessantes por ser um motor diesel aí. Primeira coisa que ela consegue rebocar com reboques com freio 9 toneladas, né? Então a gente vai chegar a 9 toneladas e 21 kg de força de reboque, um 0 a 100 em 11 segundos, um consumo urbano de 5.1 e rodoviário de 7.6 km por litro com o litro do diesel. A autonomia urbana chega a 597 km e rodoviária ela chega a fazer 889 km com um tanque. Lembrando que é um tanque de apenas, galerinha, apenas 117 litros. Pois é, para você encher essa caranga aqui, você vai gastar no diesel hoje a R$6 mais ou menos, uma média de uns 800, 900 reais para encher o tanque dessa criança e rodar 889 quilômetros. Então, vamos pensar assim, São Paulo, Florianópolis, 700 e poucos quilômetros, você vai gastar uns 800 reais de diesel para levar essa caranga para lá. Bom, ela tem também esse revestimento aqui acústico muito interessante, muito bom, e os braços pantográficos dão conta de levantar essa tampa inteira tranquilamente. Então você não tem, fora a altura aqui que realmente está bem alto, você abre e fecha tranquilamente. Os mais baixinhos vão ter que recorrer ao quê? A vir aqui do lado e apertar assim. Mas você consegue pegar numa boa, é muito leve, muito tranquilo. Então confere agora a minha análise final da Ram 3500 versão Longhorn. Então a proposta aqui é um pouco diferente, né? Quando você pega a 3500, a legislação já obriga que você tenha uma carteira profissional para estar dirigindo esse carro. Então você tem que pensar que não é para um uso, por exemplo, de cidade. Você vai enfrentar, se você é morador aqui de São Paulo, por exemplo, o centro expandido, você não pode entrar caminhão durante um determinado horário, igual um rodízio, né? Então, nesse tipo de caso, esse carro não vai te atender, você não vai conseguir circular com ele pela cidade. Fora pelo tamanho também, que você vai ter uma dificuldade para estacionar, e não vai entrar em shoppings e lugares assim, e também você não vai conseguir rodar. Então, no caso de grandes centros, o indicado é você ir numa 1500 ou numa Classic. Aqui já é um carro voltado a uma força de tração, né? E tem versões para quinta roda, então quem quer rebocar ali um trailer maior e tudo mais, ele vai ter o estilo de suspensão de fecho de mola que vai aguentar 9 toneladas. Então ele vai propiciar você levar para um quinta roda e arrastar tranquilamente. Então na 2500 ela vai ter ali os eixos helicoidais que vão conseguir suportar apenas 7 toneladas de carga, de força de tração. Então se você quer buscar, por exemplo, um carro para puxar uma quinta roda, aquele trailer bem grande, você vai precisar de uma 3500. Falando de motorização, câmbio, o conjunto é o mesmo. O que muda um pouco nessa versão é que uma versão Longhorn, que ela tem algumas especificidades dentro do interior dela, que também mudam um pouquinho. Mas de resto, ela vai ter praticamente a mesma configuração da 2500. E um item interessante, que por exigência de leis e tudo mais, ela tem que ter o tacógrafo igual um caminhão. Então tudo que for feito no carro vai ser registrado ali. Então velocidades que foram atingidas, a quilometragem rodada, tudo isso vai estar marcado nesse tacógrafo, tá bom? Mas de resto, continua sendo uma picape ímpar no segmento de força de tração, de um uso mais off-road, de um uso em fazendas e realmente para quem quer conforto e estabilidade, fazer expedições, viagens, pode ser uma boa opção para você. Essa daqui é uma opção com Ram Box, então você tem uma possibilidade de colocar suas cargas de forma mais organizada ali nas laterais e tem uma bela caçamba também para um uso mais extremo aí. O que você achou dessa Ram 3500? Deixa nos comentários, aproveita e já segue a gente para mais reviews como esse. Tamo junto e até o próximo vídeo, gente. Tchau!